Será que todos os tópicos de pré-natal são cobrados com a mesma frequência na prova de residência médica? Será que você precisa saber tudo da mesma maneira? Será que é produtivo você estudar tudo da mesma maneira ou você precisa ter um direcionamento? É importante dizer isso porque às vezes eu vejo as pessoas falando, pô, se eu ler, na verdade, clínica médica está em 2 volumes desse tamanho do Harrison. Então, 2 volumes desse tamanho do Harrison resumem a clínica médica inteira. Só que isso, na verdade, é uma grande mentira. Se você pegar, por exemplo, um assunto que está dentro de clínica médica, hipertensão arterial, eu garanto para você que existem livros desse tamanho, se não até maiores, só sobre hipertensão arterial. Então, essa coisa de que você precisa estudar tudo é uma grande ilusão, porque você não vai aprender tudo. Você não vai nem estudar e muito menos aprender tudo sobre qualquer assunto da medicina. Qualquer assunto da medicina é um mundo. A gente estava falando de cirurgia vascular. Imagina quantos anos um grande cirurgião vascular não tem que ter de estrada, de estudo, de prática, para ele aprender alguma coisa sobre a especialidade. Então, quando a gente fala em estudar para a prova de residência, nós estamos falando em estudar para a prova de residência. Em você pegar os conceitos daquele tema que são cobrados com frequência nas provas de residência. Barreto, que é um dos nossos professores, dá um exemplo aí de algum tópico de uma aula sua que seja mais importante do que os outros. Cara, eu vou dar de exemplo a aula de diabetes, que é uma aula que eu dei recentemente. Eu sei, inclusive, que na Anhiggs, por coincidência, ela tem uma incidência de 2,5%. Ou seja, cada 100 questões tem 2 de diabetes. Só que se eu falar pra você, você vai fazer prova da Anhiggs? Estuda diabetes. Sinceramente, Edu, você acha que eu tô ajudando alguém? Diabetes devem ter, sei lá, 3 livros desse tamanho só sobre diabetes. Exato, você falou de hipertensão, por diabetes, cara, deve ter mais ainda, porque a gente conhece muito diabetes. Só que diabetes tem diagnóstico, tem tratamento, tem complicações agudas, complicações crônicas. E eu só consegui descobrir, exato, de fato, o que é o mais produtivo para estudar quando eu vi uma sequência de centenas de questões. Porque eu, como professor, e todos os professores aqui da ARIS precisam fazer isso. Afinal de contas, como é que eu sei o que é importante para você, se nem eu sei o que é importante para conseguir acertar as questões na hora da prova? Então, por exemplo, 25% das questões de diabetes são sobre diagnóstico. Outros 25% são sobre complicações agudas e crônicas. Mas 50% são sobre tratamento. Então, se você quiser acertar metade de todas as questões de diabetes, basta que você estude tratamento. Só que, sinceramente, Edu, se eu falar para o pessoal estudar tratamento de diabetes, você acha que eu vou estar ajudando eles? Não, é melhor do que dizer só diabetes, mas você poderia ser ainda mais específico, com certeza. Com certeza, pessoal. Afinal de contas, antidiabéticos existem pelo menos 8 classes de antidiabéticos não insulínicos. Mas cada uma dessas classes são cobrados conceitos específicos. Por exemplo, das glitazonas, o conceito que é cobrado é o efeito colateral de congestão sistêmica, e que não pode fazer em paciente com IC. No caso da carbose, também é cobrado o efeito colateral, efeito tránsito gastrointestinal. Só que no caso das gliptinas, é cobrado o efeito colateral que não causa, que é justamente o ganho ponderal. Repara que você não precisa estudar tudo sobre tudo, mas sim apenas aquilo que foi cobrado em prova de uma maneira frequente. Assim você consegue estudar menos tempo, mas esse pouco tempo é o máximo produtivo possível. Porque o que você é ensinado, você é cobrado na hora da prova. E mais uma vez eu ressalto que não significa que você vai estudar só o efeito colateral da glitazona ou só o efeito colateral da acarbose em diabetes. Não, você vai estudar diabetes, só que você vai ter um foco definido. Na verdade, você vai ter alguns focos definidos. E sabe por que isso é importante? Porque se você não tiver nenhum foco definido, você vai se perder na imensidão que é o conteúdo. Seja um conteúdo como diabetes, seja um conteúdo como cirurgia vascular, seja um conteúdo, por exemplo, como oncologia. Se a gente for pegar os temas oncológicos, os tumores de tireoide, por exemplo, é um assunto, cara, que também deve ter um livro desse tamanho só sobre tumores de tireoide. Só que se a gente for olhar as questões que caem, basicamente todas são comparando os diferentes tipos histológicos do câncer de tireoide, especialmente o tipo papilífero e folicular. Então, se você souber as diferenças dos fatores de risco, do diagnóstico, do tratamento entre o papilífero e o folicular, você já vai acertar um monte de questões, a maioria das questões sobre câncer de tireoide. E aí, se você começa uma aula já sabendo o que você precisa saber, o que você precisa memorizar, aprender, certamente a sua chance de memorizar essas informações é muito maior.